Se você é um entusiasta da análise fundamentalista, provavelmente já deve ter se deparado com vários tipos de indicadores que investidores e analistas usam para analisar uma empresa. O problema é que a maioria das pessoas que estão entrando agora no mundo dos investimentos muitas vezes ficam perdidas de tantos cálculos e termos que aparecem a todo instante. Mas é importante que você aprenda esses termos e o que esses indicadores querem dizer, pois os números contam uma história da empresa que você está analisando. Os indicadores vão possibilitar que você tenha um diagnóstico mais completo da situação da empresa, evitando que você invista em maus negócios. Por isso trouxe aqui os 9 indicadores que a maioria dos analistas usam quando vão fazer análise fundamentalista de uma empresa. O primeiro indicador é a margem bruta. Esse indicador é calculado dividindo o lucro bruto pela receita líquida e multiplicando por 100 para transformá-lo em porcentagem. O lucro bruto nada mais é do que a receita menos o custo da mercadoria vendida. E a receita líquida é a receita originada de todas as vendas da empresa em um determinado período. Esses números podem ser encontrados na divulgação de resultados trimestrais da empresa. A margem bruta mostra o lucro restante após pagar todo o custo direto de se produzir determinado produto ou prover um serviço. Se a margem bruta for alta, quer dizer que o desempenho operacional está indo muito bem. No geral, se a margem bruta for mais de 40%, a empresa possui uma vantagem competitiva. Mas se estiver abaixo de 20%, ela está em um ambiente muito competitivo, como o setor de varejo, por exemplo. Portanto, quanto maior a margem bruta, melhor. O segundo indicador é a margem operacional. A margem operacional mede o quanto de lucro a empresa faz sobre cada real vendido, depois de pagar os custos variáveis, como materiais para a produção, mas antes de pagar os juros e impostos. Esse índice é calculado dividindo o lucro operacional pela receita de vendas. Se você conhece o básico de contabilidade, pode ter notado que esse lucro operacional é o tão famoso EBIT. Esse indicador também nos diz o quão bem administrada uma empresa é, e o quão arriscada ela pode ser para se investir, pois mostra a proporção de receitas que está disponível para cobrir os custos não operacionais, como pagar juros, por exemplo. E é por causa disso que os investidores sérios olham com atenção a esse indicador. O terceiro indicador é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Esse é um dos indicadores mais usados para medir o endividamento de uma empresa de modo geral. Esse índice indica quanta dívida, ou seja, quanto capital de terceiros a empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao capital dos acionistas. O cálculo é feito dividindo-se o passivo líquido pelo patrimônio líquido. É importante que esse índice não exceda 100%, e de forma geral, quanto mais baixo for esse índice, mais conservadora a empresa é, e portanto, há menos risco. O quarto indicador é o Quick Ratio. Esse indicador mostra a situação de liquidez da empresa, ou seja, mostra se ela tem a capacidade de cobrir as dívidas e obrigações de curto prazo. Ele é calculado dividindo o ativo líquido pelo passivo circulante. Quanto maior for esse indicador, melhor é a liquidez da empresa e mais saudável ela está financeiramente. Um resultado de 1 mostra que a empresa tem a quantia exata para pagar todas as suas dívidas de curto prazo. Já um indicador menor que 1 mostra que ela não possui uma liquidez suficiente para cobrir o seu passivo circulante. Já se o indicador for maior que 1, a empresa pode se livrar do seu passivo circulante quase instantaneamente. O quinto indicador é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Esse indicador é calculado dividindo o lucro líquido disposto na DRE pelo patrimônio líquido, que fica no balanço patrimonial. Esse indicador é muito importante, pois mostra o quanto de lucro a empresa está gerando para cada real investido pelos acionistas. Ou seja, ele mostra a capacidade da empresa em gerar valor para o capital próprio investido. Ele também permite que você compare o retorno que essa empresa está proporcionando aos acionistas comparado a outros tipos de investimentos. Muitos analistas consideram que uma empresa com um ROI acima de 10% é bem sólida. O sexto indicador é o ROIC. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. Esse índice é muito utilizado para medir o desempenho financeiro da empresa e também nos mostra o quanto a empresa gera de retorno sobre o capital investido no negócio. O resultado é expresso em porcentagem, portanto, se o resultado é alto, a empresa foi inteligente na alocação dos recursos que estão sob seu controle. Já se a porcentagem for baixa, quer dizer que a empresa fez uma má alocação de recursos.
O cálculo é feito dividindo-se o NOPLAT, que nada mais é do que o lucro operacional menos imposto, pelo capital investido, que no caso é o capital próprio mais o capital de terceiros. Uma das vantagens do ROIC perante o ROI é que ele permite uma comparabilidade maior do que o ROI, pois também leva em conta a alavancagem da empresa e não apenas o capital investido pelos acionistas. O sétimo indicador é a razão preço-valor patrimonial. Esse índice basicamente relaciona o preço de ação com o valor patrimonial. Basicamente, ele mostra o quanto os acionistas estão dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. O cálculo é feito através da divisão do preço por ação pelo valor patrimonial por ação. Um valor de 1 indica que o mercado está pagando pela ação exatamente o mesmo preço que o patrimônio líquido da empresa. Um resultado maior que 1 diz que o mercado está pagando mais pela ação do que todo o patrimônio líquido. E um resultado menor que 1 mostra que o mercado está pagando pela ação um preço menor do que o patrimônio líquido da empresa. O oitavo indicador é o Dividend Yield. Se você investe com foco em dividendos, usando uma estratégia como a do Décio Bazin, que inclusive eu já expliquei aqui no canal, esse índice é um dos mais importantes para você. Esse indicador é usado para medir a rentabilidade dos dividendos pagos pela empresa com relação ao preço de suas ações. O cálculo se faz dividindo os dividendos e juros recebidos sobre o capital próprio dos últimos 12 meses pela atual cotação da empresa. Muitos investidores, como o Décio Bazin, que eu já citei aqui, consideram que um bom dividend yield é de 6%, mas isso depende muito da sua estratégia. O nono e o último indicador é a razão PL. Esse é talvez um dos indicadores mais conhecidos. Teoricamente, esse indicador diz se a empresa está sendo vendida a um preço de desconto com relação ao seu lucro. O cálculo é feito através da divisão da cotação atual da ação pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Como já disse, quanto menor o valor, teoricamente mais barata estaria a ação. Mas é bom dizer que o índice PL varia muito dependendo do estágio em que a empresa se encontra. Por exemplo, se a empresa for como o Peter Lynch diz, de crescimento rápido, crescendo de 20% a 25% ao ano, ela pode ter um PL muito maior do que uma empresa de crescimento lento que cresce de 3% a 4% ao ano. Por isso é bom você fazer uma análise mais minuciosa da empresa para que você não tome decisões precipitadas. E também, se o PL da empresa for muito baixo, como 3 por exemplo, fique atento, pois isso significa que o mercado não está muito otimista quanto aos lucros futuros da empresa. Esses índices não podem ser usados sozinhos para a sua tomada de decisão, devem estar incluídos em uma boa estratégia de análise fundamentalista, pois o uso deles de forma cega pode esconder umas armadilhas perigosas para os seus investimentos. E também, eles devem ser analisados ao longo de um bom período de tempo para você saber se a empresa mantém consistência em seus resultados ou não. E só os indicadores não são suficientes para você saber se os fundamentos do negócio são bons ou não. É preciso analisar as pessoas que estão à frente do negócio, o ambiente em que a empresa está inserida, o ambiente macroeconômico, a estratégia competitiva que a empresa possui para continuar crescendo e ainda vários outros fatores que podem afetar a empresa e assim impactar os seus investimentos. Por isso, estude muito antes de se aventurar no mundo dos investimentos. E se você quer aprender a investir sem depender de recomendações de outras pessoas, casa de research e acompanhamento de notícias, e quer aprender a analisar investimentos e ter segurança para investir de forma inteligente, mesmo sendo totalmente iniciante, clique no primeiro link da descrição que você será direcionado para a página que te mostrará como você pode fazer tudo isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço.